Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver. Por que lutar sem iludir só amar? Ouço falar por aí sobre Deus e que nas trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, tem um motivo pra crer. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade o que eu vi, são tantas coisas eu posso sentir que vão encher o vazio de mim. Nova canção quero cantar, quero esse amor abraçar. Vou correndo pra Deus, vou correndo pra Deus, certamente um caminho melhor, certamente um caminho melhor, certamente um caminho Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Mas como crerão em que nunca ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? Hora de agir, a missão cumprir, o evangelho proclamar. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem até os confins da terra, o evangelho proclamai. Proclamai
Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. No amor de Deus temos confiança, sua fidelidade, nossa segurança, para nos levar, trevas dissipar, o Evangelho proclamai, proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o Evangelho proclamai, proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o Evangelho proclamai, proclamai. Na, 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 na. Na, 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 na. Proclamai,
Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa Escola Bíblica da Igreja Batista de Goiôerê. Que satisfação, que alegria poder estar com você mais uma vez nesta manhã, que você possa aí compartilhar esse link dessa programação, curtir, que é muito importante também para o nosso uso aí no YouTube. E, claro, também dê aí o seu comentário, deixa aí uma palavra, um comentário a respeito desta manhã tão linda e tão importante e significativa para as nossas vidas, amém? Que coisa maravilhosa, que bom poder estar com você mais uma vez nesta manhã, e eu gostaria de convidar você para que você abrisse a sua Bíblia aí no texto de 2 Timóteo. Eu quero ler com você 2 Timóteo, no capítulo 2, apenas o verso número 15. Amém? Vamos ler aí esse texto tão especial de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Olha o que diz aqui a palavra de Deus nesse texto. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Meu amigo, minha amiga, nós estamos nesta manhã mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E sabe o que é interessante? As pessoas, elas, na maioria das vezes, se preocupam demais com a sua imagem, com o seu estereótipo, mas Deus, ele conhece o nosso coração, as nossas intenções, e o que Deus espera de nós não é apenas que nós sejamos instrumentos para servi-lo, mas Deus espera que nós sejamos também aprovados diante dele. Aprovado, a palavra aprovado aqui é que nós tenhamos de fato a confirmação de que nós vivemos a partir da perspectiva desse Deus e obedecemos a esse Deus em tudo na nossa caminhada. E para que isso possa acontecer, é fundamental o conhecimento da palavra. É porque na palavra desse nosso Deus, é na palavra do Senhor que nós aprendemos, que nós entendemos a importância daquilo que Deus nos ensina a praticarmos. E quando nós vamos para a palavra, não há questionamento, porque a palavra, ela é aquilo que nos dá certeza do que Deus quer para as nossas vidas. Então, querido, vamos estudar nessa manhã, vamos nos aplicar, prepara aí a sua Bíblia, nós vamos ler hoje a Bíblia, nós vamos, prepare aí o seu bloquinho, o seu bloquinho de anotação, para que a gente possa, em nome de Jesus, mais uma manhã, aprender a palavra de Deus. Sejam bem-vindos aí todo mundo que está com a gente nesta live aqui, comentando, a Sandra Palhão, que bênção, a Rosana Ribeiro está com a gente, o Pelói, a Ioleide, o Lucas, o Marquinho, o pessoal que está com a gente, a Dulce, que legal, a Valéria, o Frost, todos vocês e muitos outros aí, sejam bem-vindos, compartilhe esse link e se prepare, daqui a pouquinho nós vamos começar o nosso estudo e que essa linda canção também possa ministrar em seu coração. Vamos orar? Deus, obrigado por esta manhã tão preciosa, obrigado pelo teu Espírito que nos conduz ao conhecimento de quem você é, Deus, de quem tu és, da importância do Senhor nas nossas vidas. E a palavra, Deus, ela revela isso para nós. Então, que o Senhor continue aplicando em nossos corações o teu conhecimento, para que nós possamos colocar em prática tudo que é necessário para a nossa caminhada de fé, Deus. Ministra, Pai, no nome de Jesus, de uma maneira especial em nossas vidas. É o que nós desejamos. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra de hoje possa ministrar o seu coração. Se prepara aí enquanto você ouve essa linda canção a respeito do doce nome, do nome precioso de Jesus em nossas vidas. Amém? Deseja paz para o teu irmão que está aí do seu lado. Fala para ele, tenha paz no nome de Jesus. Glória a Deus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão
aplaudimos nessa noite. Aleluia, Deus. Nos alegramos na tua presença, Amém. Senhor Deus. Te louvamos nessa. Amém. Que coisa maravilhosa saber que nós temos um Deus que nos ama e que se importa com a gente, né? Um Deus maravilhoso que nos dá paz. Então vamos lá, irmãos, vamos aqui abrir o slide para a gente começar a nossa aula nesta manhã tão significativa. Muito bem, preparando aqui para que a gente possa se preparar. Ok, vamos lá, hoje nós vamos para a lição 5, nós estamos nesse módulo sobre a formação de Israel. Como é importante entendermos essa questão para que a gente possa interpretar, para que a gente possa aprender a lidar com o texto sagrado, né? E praticamente nós estamos aí trabalhando com a relação de um ponto muito importante, nós estamos trabalhando e estudando os grupos, né, que foram participantes na formação desse povo. Como nós estudamos na semana passada, recapitulando, nós estudamos a respeito dos pastores seminômades de Canaã, né? Nós aprendemos também que esse grupo são seminômades porque eles não residiram, ou não residirem, por não residirem em uma região, né? Eles acampavam em vários lugares, principalmente lugares que favoreciam o seu alimento e alimento para os seus animais, e muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, a preferência desse grupo eram as estepes ali, aquela região de Judá que nós vimos, com montanhas, onde havia ali algumas florestas, onde criaram-se ali uma importante área de pastoreio, né, para que haja pastos, e ali eles poderem
aos poucos, cultivarem seus alimentos, cultivarem alimentos para os seus animais. E é muito importante lembrar também que, diante de tudo isso, o clima para esse sistema nomadismo, né, esse sistema de andância, de ir atrás de ambientes, de regiões que favoreciam a vida dessas pessoas, era primordial, tá? A gente viu isso também. A vida desses pastores seminômades é marcada por esse ritmo de inverno e de verão. Por quê? Inverno, momento da chuva, verão, momento da seca. Então, faz toda a diferença o clima para esse tipo de pessoas. Aprendemos também que o processo ele acontecia de forma migratória, ou conhecido como migração, né? Com idas e vindas, e aí, por causa desses períodos de seca e de chuva, é conhecido também esse processo como transsumação, né? Ou transumância, como alguns viviam ali naquela região, indo e vindo para vários locais, né? Só que isso também, diante, muitas vezes, das estiagens longas que aconteciam naquela região, nós aprendemos e entendemos que aconteciam também as transmigrações, ou seja, eles saíam dos seus locais comuns, do seu habitat natural, muitas vezes ali daquelas regiões já conhecidas, e iam para regiões muito mais distantes, né? Até outras nações, outros países, em busca de alimento, e principalmente alimento para os seus animais. Aprendemos também que toda instituição básica dos pastores seminômades são a família e o clã. Então, era ali uma instituição interessante, né? Onde o pai tinha a sua importante relevância sobre a família, né? O clã é um grupo de família que descende de ancestrais, muitas vezes comuns, e as famílias possuíam sempre uma certa autonomia. Não sei se vocês lembram, mas eu falei dessa autonomia que elas tinham com relação à economia, com relação às questões jurídicas e com relação à própria religião deles, tá? E diante disso também aprendemos sobre a importância da religião e que Deus para eles é o Deus da bênção, né? Aquele Deus que abençoa, que providencia, então faz todo sentido, até pelo sistema de vida que eles ali tinham. Então, era o Deus que os abençoava, um Deus que caminhava junto, e é interessante que é um Deus companheiro, um Deus próximo, né? Um Deus família, um Deus dinâmico, um Deus que os acompanhava, que os guiava, que os abençoava, que os protegia. Então, era essa percepção que esses pastores seminômades tinham. Muito bem, hoje nós vamos estudar o terceiro grupo, também muito relevante, e muito significativo dentro dessa formação, que é o escravos vindos do Egito, ou muitas vezes chamado de trabalhadores forçados, tá? Um detalhe muito importante quando a gente estuda a respeito desse grupo, não só dele, mas de todos os outros que nós já estudamos, é importante você lembrar que as narrativas bíblicas, elas são aquilo que nós chamamos muitas vezes de testemunho de fé. Tá? Quando nós estudamos o evento que acontece no Êxodo, principalmente no livro do Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 15, e aí nós vamos dar uma pincelada bastante nesse texto, o texto ele tem uma aplicação significativa, tá? Mais do que propriamente apenas relatar fatos históricos, nós podemos ver ali muitas questões, principalmente quando a gente fala da saída do Egito do povo, a gente percebe claramente nesses capítulos de 1 a 15 do livro de Êxodo. Então, ele não só revela essa questão da saída, dessa história, né, desses fatos, mas é significativo entender que o texto em si, ele está muito mais preocupado, a história narrada ali, está muito mais envolvida com essa questão de mostrar um Deus que faz parte desse processo de libertação do povo, tá? Então, a gente não pode esquecer que os fatos que estão sendo narrados ali, quando a gente estuda ele na Bíblia, eles são fatos que precisam ser analisados a partir da fé. Isso aqui é muito importante, a partir da fé, e a fé
relacionada a um Deus que se importa com o seu povo e que faz com que aqueles que o amam sejam protegidos, sejam amparados, sejam supridos, principalmente diante da sua opressão. Então, quando a gente vai para o texto sagrado, a gente não pode esquecer que nós precisamos ir por essa prerrogativa, tá? A Bíblia é um livro de fé. Nós estamos lidando com textos sagrados e que falam de fé. Mas, pastor, essas histórias não aconteceram, não foram reais? Em nenhum momento, eu, por enquanto, estou dizendo que as histórias não foram reais. O que eu estou dizendo é que a preocupação da história não é exatamente com os fatos narrados, mas é com o princípio que está por trás desses fatos narrados, tá bom? Então, nós podemos assim dizer que não apenas o narrar de uma história, mas também o revelar um sentido religioso dos fatos. É por isso, meus irmãos, que a gente vai percebendo ao longo desses estudos a importância desse ressignificado de Deus. O Deus que é El, o Deus que ainda não é conhecido como Yahvé. E então tudo isso vai sendo ressignificado na história de um povo que Deus vai chamar, que Deus vai constituir, e que é um povo que vem de uma cultura, é um povo que vem de um sistema, é um povo que vem de uma mistura, é um povo fragilizado, é um povo simples. Então, tudo isso é importante a gente entender para ter o pano de fundo daquilo que a gente vai estudar na palavra de Deus, ok? Então, vamos lá. Quem são essas pessoas? Quem são esses escravos, né? Eu havia dito lá no primeiro ponto, quando a gente estudou os camponeses de Canaã, a respeito dos hebreus. Eu disse que os hebreus, mais do que ser apenas uma etnia, é uma condição social, tá? E aí, diante dessa situação, agora nós estamos aqui lidando com essa questão desse povo, desse grupo, dessas pessoas que vão contribuir de uma maneira muito importante, tá? Então, há uma contribuição significativa dos hebreus diante dessa situação, tá? Ou seja, Deus, ele vai convocar líderes, tá? Para essa grande missão, a missão da libertação do povo, do Egito, principalmente, nós estamos falando exatamente dessa questão. Então, Deus, ele vai convocar líderes que foram importantes, significativos, nessa responsabilidade de libertar o povo da opressão do Egito. E esses líderes, eles são Moisés, Arão e Miriam. Gente, embora algumas pessoas discordem do que eu coloquei aqui, eu creio que esses três, dentro da história, eles são fundamentais, eles são importantes para aquilo que a gente vai estudar na palavra de Deus. Então, eu entendo que esses três, eles têm papel significativo diante desse momento da história do povo de Israel, tá? Nós já estudamos que os hebreus, como eu disse, eles tiveram uma importante contribuição para a formação das tribos que viviam principalmente nas montanhas, né? Que é aqueles camponeses de Canaã, como eu mencionei, especialmente nessa experiência da libertação. Isso é muito importante você gravar, porque isso vai fazer parte de muitos acontecimentos daqui para frente na história da Bíblia, tá? E eles foram muito fortes, quando a gente pensa nesse grupo, eles foram fortes, principalmente contra essa opressão das cidades-estados, que nós já estudamos, né? E com isso, eles realizaram essa grande façanha contra os egípcios, com a força da fé que tinham, inclusive, no Deus libertador. Mas o que é muito interessante é que, antes de Moisés e seus irmãos, eles serem os protagonistas dessa história, você vai perceber que as mulheres hebreias, mais uma vez as mulheres, dentro desse contexto mais machista, ou mais dos homens, né? Talvez a palavra machista soa um pouco pesado para você, mas dentro desse contexto onde o homem tem um papel fundamental e significativo, nessa realidade social ali onde nós estamos estudando, mas você vai perceber que as mulheres hebreias, elas vinham, inclusive, resistindo muitas vezes a tudo isso
e com muita garra. Elas são fundamentais diante desse processo da libertação. E nós vamos ver isso mais adiante nesse estudo dessa manhã, tá? Um detalhe significativo que você tem que entender é que vários êxodos acontecia nessa região. Gente, a Bíblia, ela está narrando um êxodo apenas, ela está narrando a saída do povo, dos hebreus, onde inclusive esse povo tem um papel fundamental, como eu disse, na história desse... Mas isso acontecia ali com muita frequência, tá? Era muito comum, porque a gente já viu aí os camponeses de Canaã, que tinham esse processo de êxodo, a gente viu os pastores seminômades na semana passada, que também saíam para esse processo de êxodo. Êxodo, né, a palavra significa saída, né, escape, fuga. Então, a gente tinha muito isso de forma comum nessa região. Então, todos esses grupos que eu mencionei aqui, eles participam nessa formação das tribos de Israel, inclusive eles vão participar formando na cabeça desse povo a importância dessa experiência de saída. Eles vão gerando na mente, no coração dessas pessoas, a importância dessa fuga, principalmente diante da opressão, onde era muito comum nessas cidades-estados, e eles precisam se libertar, eles precisam dessa experiência de liberdade, principalmente para convívio da sua vida. E aí eu já começo lendo com vocês um texto interessante. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, nós vamos ler vários textos hoje de Êxodo, tá? Para que você anote. Quando você lê, por exemplo, Êxodo, no capítulo 3, os versos de 7 a 9, é interessante, porque o texto vai dizer o seguinte: disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Olha que legal, o Deus da bênção, o Deus que os abençoa com fartura, o Deus que abençoa, o Deus que dá as coisas para eles viverem bem. Vocês vão perceber que a percepção de Deus também para os hebreus é muito, muito parecida com a dos pastores seminômades. Embora os pastores seminômades tenham uma certa influência, inclusive, na formação desse grupo. Mas vamos lá. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Então veja que interessante. O êxodo do Egito, que nós estamos aqui lendo nesse texto, é a experiência vivida pelos hebreus, tá? E foi um evento que eu diria assim, espetacular na história desse povo. Foi um evento singular, nós podemos assim dizer, na história desse povo, que inclusive vai ser o símbolo máximo, vai ser o símbolo que vai representar toda a experiência que eles vivem diante desse momento. Então, foi nesse êxodo aqui que Israel viveu a experiência histórica que deu, inclusive, origem ao seu povo. É o que eu diria que a saída do Egito é como que a fundação do povo. Por isso que, quando eu comecei falando no estudo dessa manhã, que nós não podemos nos perder com relação à importância de lembrar que as narrativas bíblicas, elas são testemunhos de fé. Por quê? Essa saída do Egito que acontece com esse povo é o que vai fundamentar a história desse povo. Então, quando lemos, é nítido que a gente observe e prestamos atenção nesses momentos quando nós vamos lendo essa história, como que a memória aqui do Êxodo e da presença de Deus nesse processo é o centro desse credo. É o centro. Por exemplo, quando você se depara com dois textos aqui, eu quero ler com vocês esses dois textos. Opa, passei demais. Eu primeiro convido você a ler comigo aí
Deuteronômio, capítulo 6, versos de 20 a 25. Quando você lê esse texto de Deuteronômio, a gente vai ler o credo desse povo, a gente vai ler no que esse povo acreditava, tá? Isso aqui é importante você entender. Então, vamos ler primeiro aí esses 5 versos aí da Bíblia. Êxodo, capítulo 6, versículos de 20 a 25. No futuro, quando os seus filhos perguntarem a vocês o que significam estes preceitos, decretos, ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, então veja, a maioria dos estudiosos bíblicos, eles vão afirmar que a síntese da fé desse povo, ou seja, aquilo que dá base para a crença do povo, é o que está narrado nesses textos. E aí ele vai dizer, então, o que significam esses preceitos? O que significam esses decretos? O que significam essas ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? Vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. E aí, lá em Deuteronômio, ainda no capítulo 26, e lendo também os versos de 5 a 10, que é importante para a gente entender, Deuteronômio 26, de 5 a 10. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu, e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a nossa opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde há leite e mel com fartura. E agora traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se diante dele. Então você percebe, como eu disse, nitidamente, que a memória do Êxodo, a memória desse povo que sai e da presença de Deus neste processo, é o centro daquilo que eles creem. É nisso que eles acreditam. Então, esses hebreus, eles vivem aí, inclusive, essa exposição de fé, que é a exposição mais antiga do povo de Deus. Eles vivem essa experiência, eles entendem a ação desse Deus. Por isso que esses hebreus, eles são os excluídos, eles são um grupo de pessoas da mesma condição social. Eles são esse povo que vivia essa opressão, eles são esse povo que estavam ali vivendo diante dessa dificuldade. Não são todos de uma mesma família, tá? A gente vai perceber isso quando nós lemos aí, por exemplo, Êxodo, capítulo 12. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Êxodo, capítulo 12, versículos de 37 e 38. Fica nítido que não eram um povo de uma única família. Havia ali vários povos. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e de cabras. Então, veja, nós percebemos que eles
são vários. Há uma mistura aqui. Quando nós lemos, por exemplo, Êxodo, capítulo 1, vamos lá para Êxodo, capítulo 1. Eu disse que nós vamos ler alguns textos importantes e significativos. Versos de 8 a 14. Êxodo, capítulo 1, versos de 8, a 14. Olha o que diz esse texto. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Então, quando a gente passa da história de José, passa-se muitos e muitos anos, e aí um novo rei assume o império do Egito, ok? E aí o texto está dizendo que esse novo rei, ele não conhece a história de José, ele não sabe quem é José. A gente precisa lembrar que José, né, ele vem de toda uma situação que ele é acometido pelos seus irmãos, aí ele vem com uma linda história, ele se torna o segundo homem ali na terra do Egito, um homem importante, ele traz sua família para conviver próximo a ele, e ele foi alguém significativo diante daquele momento. Passa-se vários anos, essa história é esquecida. Ninguém lembra-se mais de José, segundo o texto. E aí, verso 9, disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então, perceba, todo esse processo migratório e de transmigração que vem dos camponeses de Canaã, que vem dos pastores seminômades de Canaã, agora que vem desses escravos que estão no Egito, vindos do Egito, que estão lá no Egito, né? Nós vamos falar deles saindo do Egito, e também dos pastores que vêm do Sinai. Então, há um grupo numeroso, esse grupo cresce, há um crescimento volumoso desse grupo, segundo o texto, vamos continuar lendo, e há uma preocupação do faraó com o crescimento desse grupo, porque se é um grupo que está sendo oprimido, é um grupo que está vivendo opressão, é um grupo que é escravo, é um grupo que trabalha forçadamente, é uma mão de obra barata. Só que se esse grupo se rebela contra nós teremos um problema. Então é essa a mentalidade que o faraó tem. Está aqui no texto. E aí, lendo os versos 11, vamos para o verso 11. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Gente, é incrível como as pessoas conseguem se reinventar diante da crise, né? É interessante isso, como as pessoas conseguem se reinventar diante das dificuldades. E aí, por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Versículo 13. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Queridos, você percebe claramente que eles são submetidos a trabalhos forçados. Eles são submetidos sob uma opressão, de uma pressão do próprio faraó. Então é importante a gente entender isso. É importante quando a gente olha para esse texto, nós estamos falando exatamente desse povo. Um povo que vive a miserabilidade, um povo que vive a dificuldade, um povo que vive momentos difíceis. Então, quais são as origens, quando a gente olha para o texto, quando a gente estuda o pano de fundo desse contexto, quais são as origens desse povo, desses escravos? Então, eles são camponeses, muitas vezes egípcios, recrutados principalmente para esse fim, né, para o trabalho forçado,
eles são refugiados que na época das secas, nos momentos da dificuldade, eles vão transmigrar, lembra? É a transmigração, eles vão para esses locais, eles estão em busca de sobrevivência, principalmente nesse ambiente do fértil do Rio Nilo, né? Que nós vamos ver aqui que é interessante esse contexto ali em Gossém, principalmente, dentro desse fenômeno de transmigração, eles estão indo ali, são refugiados, são pessoas que estão buscando algo para sua sobrevivência. E eles são também, ao mesmo tempo, prisioneiros de guerra. São escravizados porque são prisioneiros de guerra que são levados ao trabalho forçado. Então, o que fica muito nítido para a gente, quando nós olhamos para esse contexto, para esse grupo, é que os hebreus no Egito, eles são setores marginalizados em sua sociedade local, tá? Eles são escravos, eles são pobres, eles são descartáveis e usados apenas para o serviço da obra escrava. Isso é importante você entender. E por que isso é importante a gente entender? Gente, porque é a partir desse povo, Deus é maravilhoso quando você estuda a Bíblia com esses panos de fundo. Porque é a partir desse povo, fraco, se assim podemos dizer, um povo oprimido, é nesse lugar, é nesse ambiente do nada, é nesse ambiente do vermezinho, como muitas vezes é assim chamado Israel, é nesse povo insignificante que Deus vai fazer coisas grandiosas, aleluia. Gente, olha que Deus maravilhoso. Por isso que é importante a resistência dos hebreus. Quando nós estudamos a história desse povo, a gente entende que eles foram fundamentais e principais diante desse processo. Esses hebreus que habitavam no delta, como eu disse, do rio Nilo, né, especificamente na região de Gossém, eles foram os que se organizaram e foram libertos. Olha que interessante, só para você entender como que funciona essa região, né? A região de Gossém, ó, essa região que aqui eu circulei, você tem ali o delta do rio Nilo, é uma região que há vários braços de rios, que faz parte do rio Nilo, que vai desembocar no Mar Grande, né? Conhecido como Mar Mediterrâneo. É uma região muito fértil, é aqui uma região extremamente fértil, que há muita plantação, é nesse lugar, é nesse ambiente que esse povo está, tá? Eu coloquei um outro mapa aqui, ó. Você percebe... Opa, desculpa. Apertei o botão errado, perdão. Ó, você percebe no círculo novamente que é essa região. Uma região extremamente fértil, uma região significativa, tá? Uma região que faz toda a diferença na vida desse povo. Então, esse processo, porém, de resistência que acontece na vida desse povo, como eu havia dito lá atrás, ele só pôde acontecer por causa da ação das mulheres. Deus é fantástico. Eu acho que Deus gosta sempre de nos surpreender. Eu costumo dizer que Deus ele tem essa sutileza, essa sabedoria, essa coisa magnífica de sempre querer nos surpreender. Deus vai pegar um povo fraco e, através do processo de várias mulheres, ele vai libertar a vida desse povo dessa opressão. E como que Deus vai fazer isso, né? Primeiro, quando a gente entende isso, a gente vai perceber que foram as parteiras, começando por elas, que têm na sua mente o desejo, né? Que tem na sua mente, no seu coração, o anseio de defender a vida. E aí elas vão se negar, principalmente, a promover a morte. Olha que interessante quando você lê comigo esses textos aqui de Êxodo. Eu quero ler esses textos com você. Êxodo, capítulo 1, verso 15 a 22. Olha o que está acontecendo aqui na história desse povo. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam
Sifra e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Por quê? O menino, ele pode ser usado na guerra, ele pode ser soldado. Lembra? Eles estão preocupados com o crescimento dos hebreus. Eles estão preocupados com o crescimento desse povo. Então, o menino pode ser usado no campo da guerra. E aí, qual é a ordem do faraó? Se for menino, matem-no. Se for menina, deixa-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó. Aí elas são espertas, né? As mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Elas são cheias de vigor, e quando elas dão à luz, antes de nós chegarmos, as crianças já nasceram. E Deus, versículo 20, que é muito significativo essa frase, Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Gente, que mulheres espetaculares. Que mulheres fortes, mulheres que fizeram conforme a vontade de Deus. Mulheres que não deixaram ser oprimidas pelo faraó, e que entenderam a importância da vida. Então, esse processo começa com essas mulheres. Quando nós lemos o texto de Êxodo, capítulo 2, versos de 1 a 10, vamos lá para o capítulo 2 de Êxodo, versos de 1 a 10, a gente vai perceber também a esperteza que tem a mãe e a irmã de Moisés para salvar a vida de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um menino, deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Sensacional, né? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Esperteza demais. A gente fala, mas as mulheres são sensacionais. Elas foram espertas aqui, inclusive ganharam dinheiro para amamentar o próprio filho. Gente, essa história é sensacional. E ainda lendo o versículo 10 aqui, mais uma vez, tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés. Então, veja, quando a criança ela cresce, ela vai adotar a criança, ou seja, ela vai resistir à ordem do próprio pai. Então, nós temos também na história, além da mãe e da irmã, nós temos aqui a filha do faraó, que resiste à opressão do próprio pai, que já havia dito, é para jogar no rio, é para afogar os meninos hebreus. E a própria filha do faraó resiste ao pai. Gente, são momentos que a gente não percebe, mas é fundamental para a história. Então essa resistência começa com as mulheres.
O termo aqui que a gente encontra Moisés é o termo Mosé, né? Que foi e que significa tirado das águas. Esse termo aqui é um nome hebraico, é um nome, desculpa, egípcio. Embora alguns falam, não, mas esse termo, inclusive, você tem muita semelhança com os nomes egípcios, Tutmosés e Ramsés. São a mesma raiz egípcia. Por quê? Agora ele é, inclusive, dado a ele uma identidade egípcia, para que ninguém pudesse tocar nesse menino. Deus é lindo, Deus é fantástico, olha o que Deus está falando. E ainda sem falar, no capítulo 15, versículo 20, da pessoa de Miriam, a irmã de Moisés, né, que luta em defesa da vida, e que mais tarde essa mulher vai ser conhecida como a profetisa de Midian. Você encontra isso no capítulo 15, versículo 20. E aí, depois que Moisés cresce, a gente vai perceber, lendo esses textos aqui, Moisés ele vai crescer e aí ele vai ficar indignado com o maltrato que seus irmãos hebreus estão sofrendo, né, pelos capatazes do faraó. A gente encontra isso, eu não vou ler aqui pelo tempo, né, e a gente vai perceber que ele, diante dessa situação, ele tem uma ação violenta, tá, mas ele não consegue nada com essa situação violenta. E o que é pior, né, ele se torna também um perseguido a partir dessa situação, e aí, por essa razão, ele se viu obrigado a fugir. E aí, quando ele foge, ele vai se dirigir até Midian, a leste do Golfo da Acaba, conforme Êxodo, capítulo 2, versos 15 a 22, tá? E eu não quero partir daqui, nós vamos continuar na semana que vem esse texto, porque a gente vai falar de um outro contexto significativo também para a libertação desse povo e da formação desse povo, que é, inclusive, esses pastores que vêm do Sinai, que vêm ali de Midian, conforme a história vai nos relatar na palavra de Deus. E aí, para a gente ir concluindo nossos estudos desta manhã, só para a gente entender algumas questões importantes sobre a religião que viviam esses escravos, esses hebreus, dentro desse contexto, tá? Nós não podemos deixar de mencionar que esse grupo, conforme os outros grupos, ainda também não conheciam a Deus, como eu havia dito, com o nome de Yahvé, tá? Segundo a nossa tradição posterior, foi necessário, inclusive, que Moisés ele fugisse para a região de Midian, para que essa experiência de Yahvé, que vai aparecer a Moisés, acontecesse, tá bom? Então, é muito importante a gente lembrar disso. Deus não se revelou aqui como Yahvé. E Yahvé, eu tenho dito, é um termo fundamental para esse povo. É um termo fundamental para esse povo. Deus não está agindo? Deus está agindo. Mas Deus vai se identificar. Deus vai se revelar para Moisés. E é a partir dessa revelação que nós entendemos a formação desse povo. E uma das características da divindade dos hebreus é, como eu já tinha dito lá atrás em alguns momentos, primeiro, havia muita semelhança com a experiência vivida pelos pastores de Canaã, tá? Então, eles acreditavam numa divindade paternal, ou seja, o Deus dos pais, eles acreditavam nesse processo, inclusive provando a influência desses seminômades que migravam para o Egito, né? E por causa dessa influência, eles entendiam também, eles aceitam essa visão de Deus, um Deus paternal, né? Um Deus que é pai, que cuida, era um Deus próximo, né? Um Deus companheiro, um Deus que acompanhava um grupo, um Deus que os protegia, o Deus que os guiava, né? Então, eles tinham essa característica importante sobre Deus também. E assim como os seminômades, que também está influenciando esse contexto, que designavam um termo para o seu Deus, que era Deus dos pais, era assim que eles diziam, esses escravos, esses hebreus, eles chamavam Deus o Deus dos hebreus. Você vai encontrar isso nesses textos de Êxodo aí, anota aí. Quando você lê, você vai perceber muito Faraó, as pessoas mencionando isso, Deus dos hebreus. Era assim que eles mencionavam esse Deus, tá? Esse grande Deus que nós já conhecemos, que está se revelando. Eu disse em outros estudos que Deus vem se revelando nesse processo, tá?
E uma outra característica muito importante, significativa a respeito disso, é que esse Deus para eles é o Deus da história. Muito diferente lá dos camponeses que nós estudamos, que acreditava muito nessa questão do Deus da natureza. Para eles, como os seminômades pastores, esses hebreus também entendiam que esse Deus é o Deus que faz a história com o seu povo, tá? E que vai confirmando e que vai aprofundando a experiência da fé nesse povo, e vai com eles nessa experiência de fé. É um Deus que está junto, principalmente está junto para libertá-los, e a gente vê isso na história, um Deus que vem libertá-los. Inclusive, o que é muito importante a gente lembrar, é um Deus que liberta o seu povo, lutando com esse povo, principalmente contra as divindades egípcias. A gente já estudou isso, que eram legitimados ali pelo sistema dos faraós, né? E faz muito sentido. Quando você lê, por exemplo, Êxodo, capítulo 7, versículos de 8 a 12, nós vamos ver ali uma batalha épica entre os deuses, né? A gente vê uma queda de braço entre o Deus dos hebreus, a gente vê isso, e as divindades do faraó na instrumentalidade, de um lado, de Moisés e Arão, e do outro, os magos e os feiticeiros do faraó. Então, era uma guerra dos deuses. E por isso que, quando você estuda esse contexto da Bíblia, significa que quando Deus está comigo, quando o meu Deus ganha a guerra. Por isso que vocês vão ver, quando a gente estuda, por exemplo, Josué, quando a gente estuda esses textos, onde a gente vê muitas batalhas sangrentas, puxa, como que pode? Porque na mente, na concepção desse povo, Deus é o Deus da batalha, é o Deus que luta. Então, é uma guerra entre deuses, apesar de que, para o israelita, depois, no seu credo, na sua profissão de fé, Deus é único, Deus é um. Mas havia esse conceito. Então, era importante que, nas batalhas, quem vence é Deus. Por isso que a gente vai ver, e Deus estava com a gente, e Deus lutou com a gente, e Deus batalhou com a gente, porque fazia sentido nisso. Era o Deus o Deus mais forte era o Deus que vencia. E é claro que a gente vai vendo ao longo da palavra de Deus isso sendo ressignificado na fé, porque a fé vai sendo ressignificada a cada momento na história desse povo, tá? E um detalhe muito importante quando a gente pensa na religião desse povo, é que para os camponeses cananeus, eu havia dito para vocês que eles tinham a festa da primavera, ou seja, era a festa da colheita da cevada, onde eles tinham um símbolo importante nessa festa e que significava a passagem do cereal velho para o cereal novo, tá? Depois, nos pastores seminômades, nós também estudamos e entendemos que eles tinham a festa da Páscoa e que eles celebravam nessa festa um símbolo muito importante, que era a passagem de um acampamento velho para um acampamento novo. E o que é interessante é que todas estas festas, elas estão ligadas à natureza. Já aqui, para os hebreus, a festa deles é a festa conhecida como a festa da passagem, onde eles, nessa festa, eles entendiam que era o recomeço, né, de um ambiente, de um momento de menos vida para uma vida mais abençoada, para uma vida de liberdade. Então, eles celebravam. E aí isso vai, claro, ser ressignificado ao longo da história desse povo, tá? Vai sendo ressignificado. Até, inclusive, o que eu acho muito lindo em Deus, o que eu acho muito importante a gente entender a respeito de Deus, é que Deus tem, sim, essa característica, essa capacidade de ressignificar sempre as nossas histórias, as nossas vidas. Deus tem sempre essa capacidade de reescrever a nossa história, de reescrever o nosso ambiente, de fazer sempre algo novo através das nossas vidas. Deus, ele sempre nos surpreende. Eu acho lindo quando a gente estuda a história desse povo e a gente vai percebendo isso.
Sabe o que é muito importante nós entendermos? Que Deus, ele não quer as coisas grandiosas. Deus atua nas coisas simples. É por isso que Deus atua num coração quebrantado, num coração humilde. Às vezes a gente fica aí, eu queria deixar essa lição, irmãos. Às vezes a gente fica querendo fazer as coisas de Deus com tanta pompa. E eu não estou dizendo que não seja importante as pompas. Eu não estou dizendo que seja importante os enfeites, as luzes, os instrumentos. Mas Deus não precisa disso para agir. Embora tudo isso seja instrumentos interessantes que nós podemos utilizar, mas Deus não precisa. Porque Deus pegou um povo escravo, Deus pegou um povo de nada, insignificante, e fez desse povo um grande povo. É assim que Deus faz. Quando nós nos aproximamos de Deus com o nosso coração simples, com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração humilde, Deus faz coisas lindas e grandiosas através das nossas histórias. Basta a gente querer e permitir que Deus faça. Basta que a gente se entregue a esse Deus e permita que Deus haja e atue sobre a nossa história. Deus quer escrever através de você uma linda história, mas você precisa permitir que Deus faça. Pare de dizer, eu não tenho condição, eu não posso, eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho. Deus não quer nada disso para fazer uma história linda na sua vida. Deus quer você, Deus quer a mim, Deus apenas nos quer para que através das nossas vidas Ele faça uma história maravilhosa. E a história que Deus quer fazer é a história de libertação de um povo escravo no pecado, como um dia eu e você fomos. E Ele quer fazer isso através de nós. Aqui em Goiôerê, aí na sua vizinhança, no meio da sua família, é você o povo escolhido, é a nação santa, como disse Pedro. É você, a pessoa que Deus quer usar para escrever uma história extraordinária. E você não precisa ser extraordinário para isso, porque o extraordinário é Deus. Deus é o extraordinário. E que ao nos usar, Ele faz coisas extraordinárias. Vamos orar? Obrigado, Deus, por toda a sua história. Obrigado por todo esse processo. Obrigado por coisas tão lindas que o Senhor vai fazendo na vida das pessoas. E é lindo ver como o Senhor vai fazendo através de pessoas que, ao contexto da sociedade, parece não ter valor nenhum. Aliás, não tem muitas vezes. E é assim que o Senhor faz, como o Senhor fez com essas mulheres. Mulheres que resistiram, mulheres que tiveram voz quando elas nem tinham voz, num ambiente em que elas não têm voz, num ambiente que elas não têm vez. Foram mulheres que resistiram, que começaram resistindo, Deus. Quando a gente olha para essa história, Deus, a gente percebe que o poder não está em nós, o poder está no Senhor. É o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos dá ânimo para que a gente possa viver a cada momento esse processo. Então, Deus, eis-me aqui em nome de Jesus. Usa a minha vida para o louvor e a glória do teu nome. Usa-nos de maneira poderosa, Pai, para que nós possamos, em nome de Jesus, representar o Senhor para a glória do nome poderoso do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que nós aprendemos nesta linda manhã. Continua com a gente, abençoa o dia de todos nós que estamos aqui. É o que nós te pedimos. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, um bom domingo. Que Deus abençoe você. Obrigado a todos que estão participando com a gente aí. E que essa história desse povo possa ser, em nome de Jesus, a história da sua vida também, tá? Tamo junto, um grande abraço. E não esqueça, hoje à noite, às 19h30, vamos nos ajuntar nesta live para celebrarmos ao nosso grandioso Deus. Logo, logo, nós estaremos aí juntos presencialmente. Aleluia! Que bom! Deus contigo. Um bom almoço, curta a sua família aí, curta os seus e que o Senhor abençoe você. Até mais.